Muito bem, estou aqui para fazer uma análise rápida do edital da Caixa Econômica Federal 2024, na parte que tange probabilidade, para que nenhum dos meus alunos do nosso curso da Caixa Econômica Federal tenha dúvida de que todo o edital foi apresentado para vocês ao longo das videoaulas. Muito desse edital de probabilidade são tópicos teóricos, não são fórmulas, não são regras, mas sim ideias que nós apresentamos ao longo de todas as nossas aulinhas de probabilidade. Deve ter percebido que o meu estúdio está diferente, estou sem o meu chroma aqui, então para não ter muito impacto eu vou sair da tela e a gente vai conversando aqui no áudio para explicar para vocês um pouco mais sobre esse edital. Muito bem, edital de probabilidade e estatística, Caixa Econômica Federal 2024 trazia os seguintes itens, né? Noções de probabilidade estatística, esse é o edital já retificado, conceitos gerais, variável, tipos de variáveis, população, amostra, frequências absoluta e relativa, frequências acumuladas, representações gráficos e tabelas, linhas, colunas, setores e histogramas. Medidas de tendência central, em dados brutos ou agrupados, média aritmética, média geométrica, média ponderada, moda e mediana. Medidas de posições, quartis e percentis, medidas de dispersão em dados brutos ou agrupados em classes, amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Probabilidade, aí sim, experimento aleatório, espaço amostral, evento, espaços equiprováveis, probabilidade de Laplace, o que seria isso? Espaços não equiprováveis, teorema do produto, probabilidade condicional, independência e distribuição binomial. Então está aqui a parte, né, de estatística, está aqui a parte de probabilidade, que é o nosso foco, né? A parte estatística toda no nosso curso já, tendência central, tendência de medidas de dispersão, quartis e percentis recém-gravados, já postados na plataforma. Então tudo isso já foi abordado em videoaulas, com questões da banca Cesgran Hill, para que vocês cheguem à prova muito bem preparados, tá? Eu aqui focaria muito, gente, em dados apresentados em classes, tanto para o cálculo da média aritmética, como num cenário mais difícil para o cálculo do quartil. Para quem já viu o bloco de questões da Cesgran Hill sobre quartil, são as duas penúltimas questões, né? Não é a última, mas as duas últimas antes dela falam do cálculo de quartis a partir de dados apresentados em intervalo de classe. Ou de também o uso de interpolação para cálculo de amplitude interquartílica. Seria uma questão realmente bem a cara da Cesgran Hill na prova de vocês, tá? De probabilidade, eu já imagino na prova umas 3 questões, 2 bem acessíveis e uma de probabilidade condicional, que a gente tem já no finalzinho do bloco de questões, lá do segundo bloco de questões de probabilidade da Cesgran Hill, 2 questões resolvidas e a própria aula de probabilidade condicional já postada na plataforma, tá? Só que a gente vai agora olhar todo esse edital de probabilidade para entender o que é cada um dos seus elementos, para não ficar preocupado achando que eu não estudei tudo, tudo bem? Primeiro, o que é a tal da probabilidade de Laplace? Eu focaria aqui em 3 tópicos que para muitos de vocês gerou desconforto, tá? Que é, quando ele fala em probabilidade de Laplace, o aluno acha que é uma regra. Quando ele fala em teorema do produto, o aluno acha que é uma regra nova. E quando ele fala em distribuição binomial, que ele acha que é alguma coisa muito louca. E de fato é, mas a gente vai ver aqui como é que isso foi apresentado para vocês nas aulas do site. Primeiramente, probabilidade de Laplace, tá? A probabilidade de Laplace recebe esse nome por conta do matemático Pierre Simon Laplace, que desenvolveu lá no século XVIII uma abordagem simples de probabilidade, principalmente quando a gente não tem muita informação sobre o evento. Nessa ideia, ele assumiu que todos os resultados têm a mesma chance de acontecer. Por exemplo, se a gente jogar um dado não viciado, as 6 faces terão a mesma chance, todas de 1/6. Tudo bem? Então, o Laplace afirmava isso, que teoricamente todos os eventos terão a mesma chance de ocorrência até que se diga o contrário ou que se dê alguma informação a respeito disso. Da mesma forma, se a gente tiver 10 bolinhas numa urna, todas vão ter uma chance de 1/10 de serem sorteadas, tudo bem? Então isso nada mais é do que a probabilidade de Laplace, é essa garantia que quando eu lanço um dado, cada face tem a mesma chance de ocorrência. Quando eu lanço uma moeda, cara e coroa, cada uma tem 50% de chance. Quando eu falo de nascimento de crianças também, homem e mulher, 50% para cada um. E quando eu falo também de cartas de um baralho, todos têm a mesma chance de serem retirados, certo? Então não é uma fórmula, é apenas uma ideia muito usada nas nossas questões para partir do princípio da igualdade de possibilidades. No edital ele fala em experimento aleatório, espaço amostral e evento. Gente, o espaço amostral a gente já sabe, é o que eu tenho. O evento é o que eu quero. Isso a gente falou muito sobre em aula, né? Sobre a ideia da probabilidade. É o que eu quero pelo que eu tenho. É o evento favorável sobre o total de eventos disponíveis, o chamado espaço amostral. Agora, o que são os chamados experimentos aleatórios? São experimentos que, mesmo repetidos em condições iguais, podem gerar resultados diferentes. Um bom exemplo é o dado de 6 faces, que quando lançado,
pode gerar 6 resultados inesperados. Não é previsível o resultado de um dado, nem de uma moeda tampouco. Então, quando eu falo em experimento aleatório, é só para garantir que os experimentos têm uma aleatoriedade, que não tem uma face viciada, que todos têm a mesma chance de ocorrência e partem de uma aleatoriedade de resultados. Nada além disso. Uma urna que tem 5 bolas vermelhas e 3 azuis, qual a chance de uma bola retirada ser azul? Então, a ideia é entender que o experimento consiste em retirar uma bola única, é um evento só. O espaço amostral são as 8 bolas. O evento, então, é a quantidade de bolas que tem a característica de ser azul. Então, o evento E possui 3 elementos. Aí a probabilidade é E sobre S, o evento sobre o espaço amostral, que vai ser 3 em 8 ou 3 oitavos. Ou seja, todos esses conceitos apresentados até então já foram usados por nós em várias questões de aula e também nas questões da própria banca, tá? Então, de acordo com Laplace, pela sua definição, todos os resultados do espaço amostral são igualmente prováveis, então a probabilidade de E ocorrer é dada ali embaixo pelo resultado que nós já tínhamos definido. Certo, Duda, e sobre o teorema do produto, o que a gente pode afirmar, né? O teorema do produto, gente, nada mais é do que a ocorrência simultânea de dois eventos, A e B, do mesmo espaço amostral. Então a gente acaba multiplicando as suas probabilidades individuais. Tudo bem? Então é a chamada regra da multiplicação. E eu falo sobre isso lá naquele enredo de probabilidade no início da aula, que o E é vezes e que o O soma. Então o teorema do produto é só para eu entender que dois eventos ocorrendo em sequência, independentes um do outro, tem como seu produto a maneira de resolução. Tudo bem? Multiplicar uma probabilidade pela outra. Também fizemos várias questões com esse mesmo contexto. Um pouco mais sobre o teorema do produto está aí. Então, como é que eu calculo a probabilidade de jogar um dado e uma moeda simultaneamente e sair uma face par e coroa? Então, para resolver essa questão, a gente tem que entender que são dois eventos independentes, pois o lançamento da moeda não interfere no resultado do dado. Então, eu quero a chance de tirar uma face par e uma face coroa, né? Uma face par e uma moeda na coroa. Então, vai ser 3/6 da face par, 2, 4 e 6. E a coroa, 1/2, multiplica tudo e simplifica, achando 1/4. E isso, então, é o teorema do produto. Eu multiplico os dois eventos independentes, já que um não interfere no outro, e acho o resultado total, o resultado final. Sobre espaços equiprováveis e não equiprováveis, gente, vocês devem ter percebido, para quem assistiu todas as aulas teóricas de probabilidade, que em vários momentos eu falo sobre eventos ou situações que são equiprováveis, né? Então, a probabilidade de eu ter 3 filhos e ser uma menina e 2 meninos, ela tem 3 equivalências, que seriam as suas 3 maneiras de ocorrer. Já que eu tenho que ordenar os nascimentos, seria a probabilidade de ser mulher, homem e homem, que é igual à probabilidade de ser homem, mulher e homem, que é igual à probabilidade de ser homem, homem e mulher. Essas 3 probabilidades não são iguais, elas são equiprováveis, elas têm o mesmo resultado, tá? Mas não significam a mesma coisa, devido à ordenação. Primeira situação, a mulher é a mais velha. Na segunda situação, a mulher é a filha do meio. E na última, a mulher é a mais nova. Então, são 3 situações distintas que narram hipóteses distintas, porém, entretanto, todavia, têm a mesma chance de ocorrência, tá? Então, o espaço amostral ele é equiprovável ou uniforme, quando cada ponto do espaço tem a mesma chance de ocorrência. Isso também se refere à história do dado, né? Todas as faces do dado são equiprováveis. A chance de cada uma ocorrer é a mesma das demais, tá? Então, quando os pontos amostrais de um espaço amostral têm a mesma chance de ocorrer, a gente considera o espaço equiprovável de uma maneira bem mais singela. Então, a probabilidade de uma moeda cair com o lado voltado para cima de ser cara é 50%, cair com o lado coroa também é 50%, também são equiprováveis, tá? Então, veja que o equiprovável vem desde eventos mais simples, como também a eventos mais complexos envolvendo 3 ou 4 eventos, como aí o nascimento de 3 crianças, tudo bem? Só que há situações, gente, em que os eventos equiprováveis não são tão nítidos, que é quando a gente tem que fazer aquela ramificação. Por exemplo, o nascimento de 3 crianças. O nascimento de 3 crianças ocorre de 8 maneiras diferentes. Então, as 8 na tela, a linha azul, nas suas ramificações, e aqui à direita já todas elas já representadas, né? Em que M é masculino e F é feminino. Então, observa que nós temos aqui, por exemplo, essa hipótese, a probabilidade de ser masculino, masculino e feminino, sendo equiprovável a esta outra, em que o feminino é a do meio, e essa outra em que a feminina é o primeiro nascimento. Esses 3 eventos são equiprováveis entre si. Da mesma forma, são equiprováveis a existência de 2 mulheres e um homem. Essas 3 situações também são equiprováveis, têm a mesma chance de ocorrência. Não representam a mesma coisa.
mas têm a mesma chance de ocorrência. Então a gente precisa relembrar que aqueles eventos que representam as variações, né, por conta de um embaralhamento, ocorrem devido à imposição da ordem. E normalmente são equiprováveis. Então a gente vai ter sempre estar atento a isso aí, ó. Não são a mesma coisa, mas têm a mesma chance de ocorrência. Aqui mais exemplos, ó. Se analisarmos o lançamento de um dado não viciado, veremos que a probabilidade de tirar uma única vez a face 6, uma única vez, em 2 lançamentos, pode ocorrer de 2 situações diferentes. Eu posso tirar 6 e depois o 6 barra é não tirar 6, tá? 6 barra é para quem não tirou 6, é a negação do 6. Ou posso não tirar o 6 e depois tirar o 6. Então, para eu tirar o 6, é uma chance em 6. Porque o dado tem 6 faces, uma delas é a face 6. Para não tirar, 5 em 6. Está aqui a probabilidade. E o contrário, é só inverter o produto, vai dar o mesmo resultado. Então, as duas probabilidades são de mesmo resultado. Não representam a mesma coisa, porque tem o primeiro lançamento e o segundo, ou o primeiro dado e o segundo, de forma ordenada e com força. Mas, entendam que são equiprováveis. E aí, para eu tirar a face 6 uma única vez, como eu já expliquei em aula, inclusive, você pode fazer uma das duas situações e dobrar, tendo em vista que tu vai ter duas hipóteses a partir dessa brincadeira, né? É o embaralhamento simples do 6 com o não 6. E esse embaralhamento é uma permutação de 2, que dá 2 fatorial ou 2. E é por isso que eu multiplico por 2 aqui para achar o resultado. Porque não deixa claro na questão se ele quer tirar a face no primeiro lançamento ou no segundo. Ele fala só que quer tirar a face 6 uma única vez. Pode ser no primeiro, está aqui o resultado. Pode ser no segundo, está aqui embaixo. Então eu teria que somar os dois. E aí, como eu somo dois valores idênticos, porque de fato eles são equiprováveis, eu acabo tendo o seu dobro. Agora, imagina uma situação em que eu tivesse 10 hipóteses idênticas, ou melhor, 10 hipóteses equiprováveis, todas representando as minhas variações. Não seria nada interessante fazer uma por uma, chegando em todas ao mesmo resultado numérico e somar 10 números iguais. Isso seria uma perda de tempo. Para isso é que vem o último tópico do edital, que é a distribuição binomial. A distribuição binomial ela é utilizada para isso. Então, uma distribuição de probabilidade binomial resulta de um experimento que satisfaz os seguintes requisitos. Ele tem um número finito de tentativas, né? Um evento, 2, 3, 4, 5, enfim. Elas devem ser independentes, uma não interfere na outra. Cada tentativa deve ter todos os resultados classificados em 2 categorias, sucesso e fracasso. E a probabilidade de sucesso permanece constante em todas as tentativas. Ou seja, eu vou ter, de acordo com a distribuição binomial, a possibilidade de calcular a probabilidade da distribuição que ocorre, por exemplo, aqui atrás, ó. Pelo binomial, eu poderia calcular essas 3 situações aqui, ó. Só que melhor do que usar o binomial, já que está no edital e eu não sou obrigado a utilizá-lo, é eu entender que isso pode ser calculado em substituição a toda essa fórmula bem complexa, para não falar bem chata, pela ideia da permutação. Quando eu olho para cá e percebo que a probabilidade de ocorrer nesses 3 eventos aqui, se eu quisesse achar os 3, era só enxergar isso aqui como uma permutação de 3 elementos, com 2 letras M, ou seja, uma letra repetida, que é a letra M, isso daria 3 fatorial sobre 2 fatorial, que é 3. E que já justamente essas minhas 3 situações. Aí eu calculo uma delas e multiplico por 3, eu pondero ela. Mas se eu fizer por essa fórmula aqui, vai dar na mesma. Porque por essa fórmula, a probabilidade de ocorrer aquele evento vai ser o n fatorial, que seriam 3 tentativas, 3 nascimentos, sobre n menos x fatorial. E quem é o x? É a quantidade de sucesso que eu quero nas tentativas. No caso ali, 2 homens. Então fica 3 menos 2 fatorial sobre 2 fatorial. Aí a probabilidade de ser homem elevado a 2 e a probabilidade de não ser homem elevado a 1. Isso aqui é a própria permutação que eu fiz lá atrás. Pode olhar. 3 fatorial sobre 2 fatorial. Só que ainda de uma forma mais complexa. Porque isso aqui vai dar 3 fatorial sobre 1 fatorial, que é essa diferença. 1 fatorial é 1, então vai acabar saindo aqui também. E aí o que está escrito aqui, destacado, é aquele embaralhamento. E aqui à direita, você vai calcular, sem mais nem menos, a probabilidade de serem 2 meninos e uma menina. Então esquece essa fórmula aqui, por favor, e trabalha com a ideia da distribuição das hipóteses vinda por uma permutação com repetição. Por exemplo, agora imagine que desejamos calcular a probabilidade de um aluno acertar 2 questões de um simulado que tem 5 questões. Pela distribuição binomial, a gente teria ali o número de eventos 5,
de acertos 2, então o x vai ser 5, aliás, o n vai ser 5, o x vai ser 2. Aqui a probabilidade dele acertar ao quadrado, porque quer acertar 2, e errar ao cubo, porque quer errar 3. E aí você faz toda essa conta aqui. Como é que eu faria? Eu estaria atento a esse detalhe aqui, ó. Para acertar duas questões de 5, nós temos várias hipóteses. Acerta a primeira, a segunda e erra as demais. Acerta a primeira, erra a segunda, acerta a terceira e erra as demais, e assim vai. Para eu calcular o total de hipóteses, eu faria a permutação de 5 elementos, já que são 5 elementos, com 3 letras E e 2 letras A, o que vai dar 5 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Volta aqui. Exatamente o que deu aqui, ó. Feito esse cálculo, sem ter que decorar a fórmula, só entendendo a permutação dos 5 elementos com 2 elementos repetidos, 3 letras E e 2 letras A, eu pego essa estrutura, então 5 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial, e multiplico por uma das hipóteses, que seria a chance de acertar uma questão. Como a questão vai ter 2 itens, né? Ela é de certo e errado, a probabilidade é de meio para acertar, meio para acertar, se bem que ele fez de 5 itens, né? Aí tem que saber se é questão de múltipla escolha ou de certo ou errado, tá, gente? Porque a chance de acertar uma questão de múltipla escolha, a probabilidade de acerto, seria meio. E a probabilidade de erro, aliás, seria 1/5, perdão, 1/5. Acerta, né, um item certo de 5. E de erro, 4/5. Foi o que faltou aqui, tá? Então, aqui a gente teria que levar em consideração a mudar isso aqui, ó. Aqui seria 1/5 vezes 1/5 vezes 4/5 vezes 4/5 vezes 4/5. Tudo bem? Vamos trocar por aqui, porque não é... Aqui seria só assim se fosse questão de certo ou errado, tá? Se for de múltipla escolha, substitui ali pelo que está à direita. Feito isso, né? Feito isso, é o que eu faria. Faria aqui 1/5, 1/5. Vou até botar na caneta mais fina. Então, botaria aqui vezes 1/5, acertou a primeira. 1/5, acertou a segunda. 4/5, errou a terceira. 4/5, errou a quarta. 4/5, errou a quinta. Tá? E observa que é bem o que está feito aqui. Pela permutação fica muito, muito mais fácil. Tu vai ter que entender que são 10 hipóteses. Ou até faz as 10 no braço, mas vai dar mais trabalho. E você multiplica a probabilidade de uma delas por 10. Aqui no enunciado original, no texto original, a gente fez questão de certo e errado, por isso que é meio. Tanto a probabilidade de acertar como de errar. Tá? Se fosse múltipla escolha, trocaria aqui por 1/5 para acertar e para errar 4/5. É só essa a diferença. Vamos deixar o material como está, partindo do princípio que é uma questão de múltipla escolha certo e errado, mas se fosse múltipla escolha 5 alternativas, seria 1/5 para acertar e 4/5 para errar. E aí, para fechar, a ideia da probabilidade condicional, né? Que ele dá uma formulazinha. A banca Cisne Rio adora cobrar isso aí. É, sem dúvida, a questão mais difícil da prova. Mas para quem viu aula comigo disso, sabe que tem um jeito de sair, que é supor 100 e fazer o cálculo e usar a ideia da probabilidade com o espaço amostral alterado. A partir do momento que ele fala disso no enunciado, né? Então, pela fórmula, a probabilidade de ocorrer o evento A sendo que ocorreu B é a probabilidade de A interseção B sobre a probabilidade de B. Só que o problema é calcular a probabilidade de A interseção B, que é isso aqui, ó. Tá? É a probabilidade de A interseção B, de A se B, vezes a probabilidade de B. Então, para fazer o cálculo pela probabilidade condicional tradicional, dá muito trabalho. E eu prefiro não fazer por aí. Aí tem que ter muito, muito cuidado mesmo. Então, a gente viu questões da Banca Cisne Rio sobre esse assunto. Inclusive, caiu uma questão na prova da Caixa 2021 sobre isso, que está resolvida lá até de uma forma bem mais tranquila. Então, eu trabalho com todas as questões de probabilidade condicional, alterando o espaço amostral, lendo com cuidado o enunciado, supondo 100 eventos e calculando cada um deles e mudando o espaço amostral. Entendendo que ele quer a probabilidade de A sendo que B, e sendo que B faz com que você olhe só para o espaço amostral que está presente em B. Então, B vai definir seu espaço amostral, porque ele vai ter que ter ocorrido primeiro. Então, para quem vai ver as questões da Banca Cisne Rio, vale muito a pena focar nisso aí, porque é uma grande saída para não ter que usar toda essa fórmula aqui e sofrer bastante. Tá bem, gente? Então, assim a gente encerra essa aula explicativa sobre o edital de probabilidade da Caixa Econômica Federal 2024, para ninguém ficar com dúvida, preocupado, achando que a gente não viu todo o edital. O edital está diluído nas aulas, sim, muito de forma teórica, então tentem se apegar aos detalhes, aos conceitos.
Probabilidade e combinatória são assuntos que caminham muito juntos. Então, saber a permutação para se livrar do binomial, para mim, seria uma grande recomendação. E nas questões de probabilidade condicional, tentar fazer como eu explico em aula. Supor 100, trabalhar com os valores e entender que você vai ter uma restrição, um ajuste no espaço amostral. Você não vai ter como espaço amostral, como denominador, todos os elementos disponíveis, mas sim aqueles que cumprem com a informação do enunciado de alguma coisa previamente avisada. Isso a gente falou tanto na aula de probabilidade condicional, como também nas questões da banca Cesgra Rio. Beleza? Qualquer dúvida me chamem no privado aí. Bons estudos, foco total e até a próxima.